Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 11 de junho. É aniversário já do novo World Trade Center. Foi inaugurado em 2018. Portanto, já está fazendo 7 anos. Foi em 2001 que o anterior foi derrubado, no ataque terrorista. Agora, esse está mais alto ainda. Esse é o espírito americano. O primeiro tinha 400 e poucos metros, esse tem 124 metros a mais, 541 metros de altura. Mexer com os americanos é isso, né? E hoje é o Dia da Marinha, porque é aniversário da Batalha Naval de Riachuelo, 1865. Abril, a batalha foi decisiva porque fez um tal estrago na Marinha Paraguaia, uma batalha fluvial, né, que abriu o caminho do Rio Paraná para Assunção. Se chama Riachuelo porque era na foz de um riacho, chamado Riachinho, né, Riachuelo. E é muito marcante a condução de Barroso, o almirante Barroso, que comandou a frota brasileira, sustentar o fogo, que a vitória é nossa. É muito significativo esse. É a esperança, continuemos lutando, que a verdade triunfará. Eu penso nisso e evoco a Gazeta do Povo, que continua lutando, né, confiando na verdade, defendendo a verdade, faz 106 anos. E aí eu aproveito para dizer para vocês aí que a oportunidade tem uma campanha de R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses, dá 95% de economia à assinatura, que recebe todo o conteúdo digital, né, com os meus artigos, do Pozonov, do Lacombe, da Cristina Grêmio, do Rodrigo Constantino, né, só de gente do mesmo nível de defesa da legalidade, da Constituição, da cidadania, da soberania, da lei, né? Então, você entra aí, Gazeta do Povo tudo junto.com.br/Alexandre Garcia. Ou vai lá no QR Code e faça a sua assinatura. R$ 1,90. Apenas R$ 1,90 por 6 meses. Para ter tudo da Gazeta do Povo. Bom, vamos em frente? Não esqueça de se inscrever aqui no canal, né? E, ao final, também não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Bom, hoje é o dia seguinte, né? O pessoal chama aí de day after. Ao interrogatório de Bolsonaro, que era o principal. E, pelo jeito, foi quem mais falou, né? Convidando, inclusive, o ministro Moraes para ser seu vice, o que implica a convicção de que vai ser candidato. Bom, e o ministro Moraes declinou do convite. Mas, pegando todas as manifestações, né, a gente vê que a mídia que está na mesma posição, que quer tirar o Bolsonaro da frente, né, que coincide com o Supremo, acha que isso mantém aquela narrativa fantasiosa. Mas, claramente, os juristas, os observadores dizem que foi ótimo que tenham publicado esse interrogatório, ou seja, o processo deixou de ser sigiloso, secreto, né, para ser público. E aí as pessoas perceberam, né? Eu vejo na internet que teve lá um acusador que se atrapalhava nas perguntas e parecia que não estava a par dos autos, o Procurador-Geral da República. O juiz condutor do processo, que não parecia juiz, parecia sim promotor acusador, né?
e que fazia intervenções que não são típicas de um juiz. Ele não é um juiz de carreira, ele é um promotor de carreira, a natureza dele é de acusador. E havia um juiz de carreira que fez perguntas certas, né? Inclusive levantou um caso que é crucial. Então, estão baseando tudo no tenente-coronel Cid, né, que todo mundo viu, o Brasil inteiro viu, que ele prestou um depoimento sob ameaça de voltar à prisão, de incluir o pai dele, a filha mais velha dele no inquérito, né? Aí, ministro Fux, juiz de carreira, lembra que 9 depoimentos de um colaborador premiado significam nenhum, né? Porque mostra que não tem uma versão. E já o Supremo já decidiu isso, inclusive na Lava Jato, que delação premiada sem a prova material que confirma a delação premiada não é delação premiada, não vale para o processo. E depois a questão da tal minuta, que seria uma espécie assim de prova essencial que, de repente, mas não está nos autos. E a tal minuta que estava na casa de André Mendonça era um rabisco com erros de português de concordância que não sabia nem o nome de um tribunal, né? E a outra, a minuta de um decreto completamente dentro da Constituição. Um decreto que, se houvesse indícios materiais fortes, contundentes, de que teria havido fraude na eleição, né? Então viria esse decreto que teria que passar por 2 conselhos, né? Está na Constituição, e teria que ser submetido ao Congresso Nacional. Chamar isso de minuta de golpe, tem que haver muito esforço de emoções. Agora, esse é outro problema, que dá para constatar. Excesso de emoções leva a erros. Um julgamento desse tem que ter frieza, isenção, equilíbrio, né? Bom, esse é um examezinho de day after. Vamos ver se tem mais alguma observação aqui para a gente falar a respeito, né? Bom, uma outra questão é lá com... Eu fico me perguntando, né? O general Braga Neto, um general de 4 estrelas, foi ministro do Gabinete Civil, foi ministro da Defesa, está preso desde dezembro. E a alegação era de que ele teria se insinuado com o tenente-coronel Cid para saber o que ia dizer, então ficou afastado para não prejudicar. Mas já foi feito o interrogatório principal, será que ainda há motivo? Ele ainda pode falar com outros interrogados e alterar-lhes o depoimento, né? Eu acho que já é hora, aliás, desde dezembro que era hora de ele não estar preso, mas enfim, decisão da Justiça. Para ser coerente agora, já é hora de libertação. Bom, mas sobre tudo isso, né? O fato de se tornar público esse interrogatório desnuda as narrativas fantasiosas. Bom, eu lembrei hoje da piada do passo certo, né? Da mamãe coruja que foi ver o filho desfilando, era o único que estava de passo certo no batalhão. Mas não se aplica isso, e sim a recíproca disso, o inverso disso, com relação ao ministro André Mendonça. Como era previsível até agora, ele está sendo o único de passo certo no Supremo, pelo menos aplicando-se os argumentos dos editoriais de sábado da Folha de São Paulo e do Estadão. Ele é que está com a razão. Mas já tem 6 votos, o que significa a maioria do Supremo, que tem 11, de considerar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz que as plataformas só podem retirar, só podem ser punidas por não retirar se houver a ordem judicial para retirar, o que é o óbvio, né? O que, aliás, protege os dois lados, né? Protege, impede a censura privada de uma plataforma,
e ao mesmo tempo em que impede a impunidade. Né? Mas tem 6 votos, Zanin, Dino, Barroso, Toffoli, Fux, Gilmar, divergentes do voto de André. Já estou invertendo também. O voto de André, que seria o divergente na rotina, né? Mas os outros é que eu voto, porque o voto de André é uma âncora, é um voto de magíster, né? Como eu já disse aqui e repito. Tem algumas... acho que o Estadão deixou fora o Barroso, porque o Barroso faz uma ressalva, né, dizendo que se for injúria, calúnia e difamação, o atingido é que tem que ir reclamar à justiça para tirar. Né? Mas continua dizendo, se for golpe, se a pessoa estiver estimulando o golpe de Estado, então é obrigado a tirar. O ministro Dino, por exemplo, diz que é o óbvio, né, que se houver pornografia infantil, incitação a suicídio, tráfico de pessoa, isso eu acho que já está nas regras das plataformas. Né? E crimes contra o Estado Democrático de Direito. Como é? Né? Eu acho que é claramente um crime contra o Estado Democrático de Direito, isso é óbvio. Não obedecer à Constituição, contrariar a Constituição, sem a menor dúvida. Então estamos nesse pé. Agora eu pergunto o seguinte, como? Declarado inconstitucional, mas pelo que eu estou vendo, o Supremo vai redigir lei. Mas isso não é do Supremo. Com esses critérios, discutiram 3 anos no Congresso Nacional com a nação, com as pessoas envolvidas, né, com especialistas, discutiram 3 anos, agora o Supremo vai refazer. Com que poder? Mas não tem voto, como é que tem poder? A Constituição diz que exerce o poder através de seus representantes eleitos. Democracia, quem tem poder de fazer leis, né, são os representantes eleitos do povo. De Brasília, Alexandre Garcia.